Olá, seja bem-vindo a essa primeira aula de Hard Surface Modeling pela Scarlet Games Studios. Você está ouvindo o Guilherme, eu sou o modelador sênior do estúdio e hoje a gente vai aprender a como modelar esse projeto aqui, que é um modelo relativamente simples de uma pistola sci-fi, né? E aqui nesse workflow a gente vai utilizar as principais ferramentas de hard surface e os principais plugins do Blender quando a gente utiliza esse tipo de workflow de modelagem, tá? Que seriam o Hard Ops, Mesh Machine, Decal e dentre outros, né? Então geralmente quando a gente vai começar a trabalhar num modelo como esse, a gente primeiro utiliza a parte maior do modelo como referência para a gente começar, ou a parte da qual o restante do modelo se origina. Como é uma pistola, eu presumo que a parte mais fácil de começar seja essa parte superior aqui, né? Então, vamos começar por isso. Primeiro eu vou abrir meu PureRef, que é um software que eu utilizo para reunir todas as minhas referências, todas as referências aí que eu vou utilizar no projeto. Vou clicando e arrastando aqui. E para que o PureRef sempre fique na frente do software que eu estou manipulando, eu utilizo o atalho Ctrl+Shift+A, que daí ele fica com essa mensagem aqui, Always on Top, Enabled, é isso que tem que aparecer na tua tela. Então vamos começar. Vou alargar um pouquinho a minha referência aqui e eu vou tentar fazer mais ou menos essa parte aqui de cima, que é o bloco, que é o shape mais simples desse modelo que a gente vai tentar fazer. Então eu vou para a vista lateral clicando no eixo X aqui e eu vou começar a utilizar o cubo que já tem na minha cena. Vou jogar ele um pouquinho para cima e vou para o modo de edição. A propósito, esse menu aqui eu tenho porque eu tenho o Machine Tools, que é um plugin gratuito que você consegue na Gumroad ou na loja em que o desenvolvedor tá oferecendo, E ele vem com várias funcionalidades interessantes. Uma dessas é justamente esse menu aqui que você utiliza apertando o Tab do teclado para transicionar entre os diferentes menus do Blender, Então vou aqui para o modo de edição e vou apertar o S e o Y para eu deixar esse cubo um pouco mais comprido. Mais ou menos assim. Pelo shape aqui, eu observo que ele tem um corte aqui no meio, onde primeiro ele é mais largo nessa aresta aqui, e ele meio que afunda aqui nessa parte superior e afunda de novo nessa parte inferior. Então, utilizando o Ctrl R, eu vou fazer um corte e clicar com o botão direito do mouse para posicionar essa nova aresta, esse novo loop, no exato meio, do meu objeto. Vou apertar o 3 do teclado para eu ir no modo de faces ou clicar nesse botão aqui em cima. Cliquei e com S e X eu vou escalonar no eixo X. Caso você queira que as faces superiores e inferiores estejam do mesmo tamanho, eu seguro o Shift, seleciono a face de baixo também e aperto o SX para escaloná-las ao mesmo tempo. Mais ou menos assim. Nessa parte superior, eu também observo que pela vista lateral, essa parte do meio ela é um pouco mais para frente. Então eu vou no modo de arestas, apertando 2 do teclado ou nesse botão aqui de cima. Vou selecionar essa aresta aqui e como o outro lado também é um pouquinho mais para trás, eu vou também segurando o Shift selecionar e vou utilizar o atalho Alt S, que daí ele vai jogar de acordo com a normal, ou melhor,
Como eu vejo que essa parte aqui é um pouco mais avantajada, eu vou só selecionar essa aresta aqui, vou utilizar o G do teclado, depois o Y e trazer ela um pouquinho mais para frente, para ela ficar com a silhueta mais ou menos parecida. Se você quiser ser mais preciso, você pode segurar o Shift que ele vai bem devagarinho. Pronto. E na parte de trás, eu vou utilizar uma outra ferramenta de modelagem, que é esta ferramenta aqui, ó, o Share. O que essa ferramenta faz? Ela inclina as faces que a gente seleciona. Então, vou jogar meu PureRef aqui em cima. Vou selecionar, utilizando o 3 do teclado, apertei o 3. Vou selecionar essas faces aqui e vou lá selecionar a ferramenta Share. E como eu quero inclinar essas faces nessa direção do eixo Y, eu vou pegar essa ferramenta aqui, vou clicar e arrastar para inclinar bem de levinho essas duas faces aqui. Vou clicar novamente na ferramenta de seleção e como eu vejo que essa parte aqui está um pouquinho para trás, eu vou selecionar essa aresta, G, Y e temos aqui a silhueta mais ou menos parecida com o que a gente vê ali na referência. Agora a gente tem um pequeno detalhe aqui embaixo, que é um chanfro, né? Pela referência eu vejo que tem um chanfro aqui. Então, a gente vai utilizar uma outra ferramenta de modelagem básica, que é o Bevel, né? Então eu vou selecionar essa aresta aqui ainda no modo de seleção de arestas, né? Vou selecionar a aresta aqui de baixo e apertar o Ctrl B. Ele vai fazer um pequeno chanfro ali, mas no momento eu vou apertar um ESC ou o botão direito do mouse, porque eu quero ver a minha referência, como que esse chanfro está. Então, novamente, Ctrl B. Tem aqui o chanfro mais ou menos desse tamanho aqui. Como eu vejo que ele não está inclinado como a gente está vendo aqui, eu só vou pegar a face, essa aresta aqui de baixo, vou selecionar, fazer o GY no teclado novamente e trazer ele um pouquinho mais para cá. Agora a gente está bem, né, parecido com o que a gente vê ali. Certo? O próximo passo seria a gente fazer um corte aqui, ó. Pela referência a gente vê que tem um corte aqui nessa área, bem essa aresta que você está vendo. Como que a gente faz isso? Eu vou introduzir para vocês o primeiro plugin que a gente tem, que é o Box Cutter, que é a gente ativa utilizando o Alt W, apertando o D do teclado, a gente vê aqui que ele tem algumas ferramentas de corte, que é basicamente um plugin do Blender que utiliza booleans. Então, como um exemplo só, eu vou pegar essa operação de corte aqui e vou clicar com o botão esquerdo e arrastar, e a partir do momento que eu aperto o Enter, perceba que ele fez um corte aqui. E perceba que ele criou uma coleção chamada Cutters e colocou um objeto lá dentro. O que é esse Cutter? É justamente o cubo, né, o quadrado que a gente desenhou na vista lateral. Né? Então vou apertar o Ctrl Z para a gente voltar. Perceba que a coleção que ele tinha criado sumiu. Só que nesse caso, eu vou apertar o D novamente, vou para a vista lateral novamente aqui no X. Vou apertar o D e eu vou utilizar essa operação de Slice. Então eu vou clicar aqui e quando eu clicar e arrastar, vou pegar mais ou menos a área ali que a gente está vendo na referência, apertei o Enter. Perceba o que aconteceu. Não somente ele criou a coleção de cortadores aqui, junto com o objeto que a gente desenhou antes, como também agora a gente tem dois objetos diferentes na minha cena. A gente pode ver aqui no Outlier que a gente tem aquele primeiro cubo que a gente tinha antes e agora a gente tem esse objeto chamado Slice aqui. E esse cortador, ele está
né, como o filho desse objeto aqui, só que ele também está naquela coleção de cortadores ali. Tá, e como é que a gente faz com que essa aresta aqui ela apareça mais? Vou apertar aqui o Ctrl Z, algumas vezes até o cortador sumir, só que dessa vez eu vou vir aqui nos modificadores e adicionar o modificador de Bevel, que é este daqui. Perceba que ele aplicou esse efeito em praticamente todo o meu objeto. Então é como se ele adicionasse chanfros, né? Como se ele utilizasse a ferramenta de modelagem Bevel no meu objeto como um todo. Ó. Viu? Quando a gente utiliza o Ctrl B no objeto todo, é esse o efeito que a gente tem. E é basicamente o que ele está fazendo aqui. Né? Mas, além desse modificador aqui que a gente colocou manualmente, eu posso utilizar o HardOps, que é outro plugin que a gente tem aqui para Hard Surface. Né? Então a gente ativa ele utilizando o Q do teclado. E eu vou apertar no Bevel aqui, e olha só que interessante, ele faz um Bevel também, só que com configurações diferentes. E o que eu quero fazer é justamente imitar essas arestas suavizadas que esse objeto tem aqui. Então eu vou colocar mais ou menos o tamanho que eu estou vendo ali na referência. Ok. Então perceba que a aresta está bem pequenininha e bem suavizada. E eu vou repetir aquela operação que eu fiz antes. Alt W novamente para a gente utilizar o Box Cutter. Apertei o dedo do teclado e vou utilizar a operação de Slice. Então na vista lateral eu vou repetir a operação de Slice. E quando eu faço isso, né, eu vou ter alguns probleminhas aqui nesse objeto, né, do Bevel dando overshoot. Então eu tenho algumas opções para resolver esse tipo de problema. A primeira é ajustar, né, a quantidade de bevel que eu tenho no meu objeto e eu vejo que está dando problema da mesma forma. Outra opção é utilizar outro método do Boolean, né, que ele vai utilizar um algoritmo diferente. Tá, eu ainda tenho alguns problemas aqui. Então vamos investigar para ver o que está acontecendo. Eu vou desativar todos esses caras aqui, isolar e ver o que está acontecendo. Então aqui no meu Boolean, a propósito eu isolei esse objeto aqui utilizando a barra do teclado numérico, tá? Então eu estou na vista local e eu estou vendo aqui, ó, que esse Boolean ele não cortou o objeto completamente, ó. Se a gente for no wireframe, eu vi aqui que sobrou um pedacinho dele. Então, com o HardOps, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A gente aperta o Q do teclado, a gente usa esse Ever Scroll. E se a gente utilizar, né, o scroll do mouse, a gente vai poder ter acesso aos vários objetos que estão cortando esse outro objeto aqui. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e eu vou aumentar esse objeto, aqui no caso, vou dar um SX para que ele faça o corte completo e eu elimine essa face aqui que está me dando problema. Então, ó, agora ele está cortado completamente. Posso esconder esse objeto novamente e se eu ligar os modificadores aqui de Bevel, agora eu vejo que, né, o corte está funcionando direitinho. E a vantagem de você utilizar esse tipo de workflow é que, por exemplo, eu posso clicar nesse objeto aqui e eu posso dar um Ever Scroll. Vamos supor aqui que essa aresta que vocês estão vendo aqui, ela está mais inclinada. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia editar o objeto que está cortando. Então vamos supor, eu posso pegar essa face aqui de cima, dar um GY e perceba o que está acontecendo. Você consegue editar essa operação no momento que você precisar. Isso é o que geralmente o pessoal chama de workflow não destrutivo, né, ou procedural, né, que você pode editar qualquer etapa do processo
em qualquer momento do projeto, né, que você está modelando. Isso é muito útil em vários aspectos, em outros tem suas desvantagens também. Tá? A próxima etapa que a gente vai fazer é justamente fazer o corte dessa parte aqui do ferrolho da pistola, né? Então, novamente, a gente vai, né, na vista lateral, a gente vai clicar aqui nesse botão aqui para ativar o Box Cutter, dedo teclado, e aqui a gente pode fazer a mesma operação de slice, né? Que ele vai fazer a operaçãozinha do jeito que a gente está acostumado. Porém, aqui na minha referência eu estou vendo que tem um paralelepípedo aqui, né? É uma forma um pouco mais diferente do que o quadrado que a gente está acostumado. Como que a gente pode fazer isso então? Ctrl Z, eu vou apertar o dedo teclado e eu vou utilizar essa ferramenta aqui do Engon. O que o Blender vai me dar de opção quando eu escolher essa ferramenta aqui, ó? Segurei o Ctrl do teclado, apertei o botão esquerdo do mouse e olha só, ele vai me dar uma ferramenta, uma opção de desenhar o cortador que eu quero utilizar. Cliquei com o botão esquerdo e cliquei aqui na bolinha vermelha para dar snap e Enter. E olha só, ele dá a forma direitinha pra gente ali que a gente precisa. E a gente já tem esse objeto cortadinho aqui sem problema nenhum. Beleza. Agora, o que mais a gente tem aqui nesse objeto? A gente tem uma parte do ferrolho aqui em cima que está um pouquinho... Eu vou falar isso depois. Agora, nesta parte aqui de baixo, eu estou vendo que tem uma parte mais funda do que o normal, que é justamente esse shape aqui, ó, que tem um metal um pouco mais escuro. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente utilizar o dedo teclado para abrir o Box Cutter, vou utilizar a mesma ferramenta de antes. Então, vou vir aqui, desenhar a forma que eu quero. Só que ao invés de utilizar a operação de slice, eu vou fazer um slice. Só que agora, como eu tenho acesso a esse objeto embaixo, eu vou dar um SX e vou escalonar ele para dentro. Olha só. Agora a gente tem a parte funda ali que a gente precisava. E isso tudo de maneira procedural, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui, vamos supor que eu quero editar esse corte que eu fiz aqui. Vamos para a vista lateral, eu vou apertar o Q do teclado, Down Arrow Scroll, Down Arrow Scroll, e se eu utilizar o scroll do mouse, eu tenho acesso a todos os objetos que estão cortando esse objeto. Então eu vou selecioná-lo aqui, por exemplo. E isso aqui você pode entrar no modo de edição e editar ele da maneira que você achar melhor. Eu, por exemplo, vou dissolver esse vértice aqui, porque eu acho que ele não está sendo utilizado. Posso, inclusive, fazer um SY para aumentar o corte ou diminuir, né? Depende do design, né? do objeto que você está modelando. Mas enfim, aí a gente tem essa parte concluída. Só que aqui embaixo a gente tem um buraco. Como é que a gente vai fazer ele, né? Veja aqui que tem não sei se é um buraco que entra um pouco ou se é um buraco que perfura o objeto como um todo, mas vamos partir do princípio de que ele é realmente um corte completo, que transpassa o objeto como um todo. Novamente, Box Cutter, a gente vai utilizar o dedo teclado, vou escolher o cubo dessa vez e eu vou para a operação de corte. Vamos supor que você começou já a desenhar o teu objeto. Eu gostei do que eu fiz, mas como é que eu seleciono a operação correta agora? É só apertar o C do teclado? Não, não é isso.
Novamente, dedo teclado, eu vou escolher o cubo, né, a caixinha, vou selecionar a opção de corte, ou melhor, se você já começar a desenhar, só que a operação é a incorreta, eu quero utilizar a operação de corte agora, é só apertar o X do teclado que ele vai ficar vermelho. E se você quiser mover o objeto que você desenhou, é só apertar o G, né? Ele vai aqui reposicionar para você. Vou apertar o ESC. Então já desde o começo eu vou selecionar a ferramenta de corte e vou cortar aqui esse objeto. Mas eu estou vendo aqui, inclusive, pela referência, que é um corte um pouco arredondado. Como é que eu posso fazer isso aqui? Fácil. É só você utilizar o B do teclado, que inclusive os atalhos estão aqui na parte de baixo. É só você conferir aqui, utilizando o botão do meio do mouse, que você vê todos os atalhos disponíveis para a operação que você está fazendo. No caso aqui eu quero um bevel, então eu vou apertar o B e ele já vai dar uma arredondada nos cantos aqui desse cortador, né? No momento que eu fico satisfeito, eu dou um clique com o mouse e Enter novamente do teclado, que eu vou ver ali o corte sendo feito. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Em vez da gente continuar trabalhando nessa peça aqui, eu vou fazer essa peça preta aqui de cima. Como é que a gente vai fazer ela? Primeiro, existe um recurso no HardOps que você consegue extrair objetos de objetos que já estão sendo cortados com Boolean, né? Então você utiliza o Q do teclado, ou melhor, existe uma operação, algumas opções que esses plugins se dão, que quando você está no modo de edição, você pode selecionar algumas faces, você aperta o Q do teclado e você pode utilizar esse recurso de Curve Extract, segurando o Shift aqui, né, e clicando, você converte essa seleção para um modo onde você, né, é como se fosse um plate, né, que você está extraindo do teu objeto. Então quando eu estiver mais ou menos satisfeito com a grossura desse objeto aqui, eu vou clicar com o mouse e perceba que ele herdou todos os modificadores do objeto antigo, né? Então a gente tem um plate aqui em cima e ele tem agora um modificador Solidifier, né? Que é esse modificador aqui. Só que eu vejo que ele está cortando aqui, sendo que essa peça é um pouco mais comprida. O que eu vou fazer então? Eu posso simplesmente me livrar do modificador Boolean e ele vai até onde eu preciso, lá atrás, né? E a partir desse momento a gente consegue começar a trabalhar com essa peça aqui. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu posso entrar no modo de edição e com o 2 do teclado, com o modo de seleção de arestas, eu vou começar primeiro, selecionar esta aresta aqui e a outra, vou dar um GG e vou deslizar elas um pouquinho para cima, né? Porque eu vejo que essa peça preta, ela começa um pouco acima, né, desta parte aqui mais larga, né, da pistola. Então eu vou fazer justamente isso. Então joguei ela para cima e também tem essas arestas aqui da frente que eu vou jogar lá para trás. Então vou fazer um GY e vou jogar um pouquinho para cá. Beleza. O próximo passo é justamente fazer essa parte aqui de trás. Como que eu posso fazer isso daqui? Eu tenho algumas opções. Primeiro, né, eu tenho como cortar essa parte aqui utilizando aquela ferramenta que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é o Box Cutter, né? Então eu vou vir aqui na vista lateral
D do teclado, vou pegar a ferramenta de Ngon, vou permanecer na operação de corte aqui, e eu percebo que o corte começa mais ou menos aqui no comecinho. Então eu vou segurar o Ctrl e vou fazer o corte que eu preciso aqui. E vou fazer uma escadinha aqui, englobando toda essa parte de trás. Olha só. Temos uma pecinha interessante ali já, apesar de que a gente está com alguns problemas de overshoot do bevel. Provavelmente porque a operação que a gente fez não cortou o objeto como um todo. Então vamos desativar aqui os modificadores e ver que realmente essa parte aqui ela não foi cortada. Então eu vou novamente utilizar o Q do teclado, clicar no Ever Scroll e acessar esse cortador aqui. Então eu estou vendo que ele não englobou totalmente aqui o meu objeto. Eu vou só dar um SX e essa parte aqui vai embora. Selecionar o objeto antigo, acionar o bevel e a gente agora tem o nosso objeto funcionando. A gente tem alguns problemas aqui de overshoot aparentemente, então vamos dar uma investigada para ver o que está acontecendo. Então, ó, eu vejo que a gente está tendo um problema desse lado, mas não desse lado aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de ficar quebrando a cabeça para resolver o que está aqui, eu vou simplesmente copiar o que está aqui do lado e vou jogar para lá. Só que o HardOps ele já tem uma opção para isso, de colocar um modificador de mirror, né? Que é este modificador aqui. Então eu só vou utilizar no modo de objeto, né? Eu vou utilizar o Alt X e vou clicar no lado que eu quero que ele se espelhe, né? Cliquei aqui no X e não deu certo, olha só. Vou primeiro selecionar o objeto, cliquei no X, se o problema aqui persistir, é só a gente jogar ou melhor, a gente poderia resolver esse problema aqui, mas a gente pode deixar isso para depois também. Vamos focar aqui primeiro em editar o nosso corte, porque eu vejo aqui que não ficou exatamente como está na referência. Então vamos fazer justamente isso. Q do teclado, Ever Scroll, cliquei de novo, eu vou editar esse objeto e eu vou utilizar o Alt Z para eu ficar no modo raio-x ou clicar nesse botãozinho aqui de cima. Vou apertar o 1 do teclado ou esse botão aqui para ir no modo de seleção de vértice. Vou primeiro, né, eu tô com o Box Cutter lá embaixo ativado, então eu vou apertar o ESC para cancelar. Vou pegar minha ferramenta de seleção e vou trazer esses vértices para cá utilizando o GY. Aqui eu estou vendo que ele está um pouquinho inclinado, ou impressão minha? Não, tá certo. Beleza. Saindo do modo raio-x, indo para o modo do objeto e escondendo o cortador. Agora, esse corte aqui ele é um pouquinho mais complexo, mas ele não é difícil de fazer. Como que a gente faz ele? Primeiramente, eu vou fazer esse corte maior aqui utilizando, né, o Box Cutter novamente e utilizando a ferramenta de Ngon. Então eu vou fazer aquele buraco maior ali. Então eu vou colocar mais ou menos aqui na altura e vou fazer aquele paralelepípedo que a gente está vendo ali. Ok, não deu certo. Por que será? Eu vou pegar o meu cortador novamente e vejo que talvez ele não está, né, posicionado como deveria. Por que isso acontece? Por que o cortador ele está posicionado dessa forma? Porque aqui no Box Cutter você tem a opção de levar em consideração a normal da face que você está editando, que é esse recurso aqui, né? Você leva em consideração as faces do objeto, ou seja, ele pode cortar
essa face aqui, né? Ou ele pode levar em consideração a sua vista, ou seja, se você está utilizando a vista lateral, você vem aqui em cima com o Box Cutter ativado e você vem aqui em View. Se você repetir essa operação, você percebe que o cortador agora fez a operação que a gente queria. Ele ficou, né, de acordo com a visão que a gente tinha anteriormente. Tá. Mas como é que a gente vai fazer do jeito que está aqui? É muito simples. É só a gente pegar esse cortador aqui e cortar ele, né? Cortar ele novamente. Então vamos lá, de novo. Eu vou selecionar o objeto que eu estou cortando, que é Ever Scroll. Vou utilizar o scroll do meu mouse para achar o cortador correto, que no caso é esse daqui. Eu vou novamente no meu Box Cutter aqui e vou utilizar a ferramenta de caixa. Mas ao invés de eu já sair desenhando, eu vou clicar nessa opção que é o Draw Line, né? Se eu utilizar essa ferramentazinha aqui, ó, e segurar o botão esquerdo do mouse, ele vai fazer uma caixinha que vai me permitir com que eu faça os cortes que eu preciso no ângulo correto. Então, ó, cliquei aqui e cliquei aqui. Ok? Ah, mas não ficou do jeito que está na referência. Não tem problema. É só a gente primeiro aumentar o tamanho desse buraquinho que a gente fez aqui. A gente seleciona, né, o objeto que está sendo cortado, Ever Scroll. No caso, é esse cortador aqui. Eu vou entrar no modo de edição. Vou selecionar essa face aqui, né? Vou entrar primeiro no modo raio-x, clicando aqui, ou utilizando o Alt Z do teclado. Selecionar essa face, vista lateral, e vou jogar ela um pouquinho mais para frente, para aumentar, né, o tamanho do buraco. Alt Z para sair. Ok. Enquanto ainda eu estou com o meu cortador selecionado, eu vou dar novamente um Q e Ever Scroll e eu vou ver quais são os cortadores que eu preciso editar. Então eu vou pegar esse daqui, por exemplo, GY, vou jogar um pouquinho para lá, vou ter que, né, pegar o meu cortador mais uma vez. Então, Q, Ever Scroll, cliquei, Q, Ever Scroll, cliquei, eu vou jogar ele um pouquinho mais para lá. Outra coisa que eu também estou vendo é que as arestas desse objeto de cima são bem mais finas, né, do que o que a gente está vendo aqui no nosso objeto. Então eu posso simplesmente utilizar o Q do teclado, Bevel, segurar o Shift do teclado e ajustar as arestas para que elas fiquem bem menores. Só que aqui em cima eu estou vendo inclusive que tem uma pontinha que sobe, né? Se a gente for aqui, ó, a gente vê que tem essas duas peças metálicas que ajudam a mirar, né, essa pistola para onde você quer atirar. Além disso, eu estou vendo que tem uma parte em que ele abaixa aqui, né? Tem essa parte aqui que, né, que afunda aqui no meio. Então como é que a gente vai fazer isso? Ao invés da vista lateral, agora a gente vai vir para cá. A gente pode inclusive tornar esse objeto um pouco mais largo, né, um pouco mais grosso. Então, a gente vai aumentar aqui nos nossos modificadores. E eu vou utilizar mais uma vez o Box Cutter. Só que eu vou fazer um corte um pouco mais angular, né, utilizar nossa ferramenta de Engon.
e vou fazer o corte que eu preciso aqui, né? Só que perceba que eu não tenho muito controle a respeito se essa peça está simétrica ou não, né? Se eu quiser ter certeza disso, é só selecionar a peça, Alt X e clicar aqui na parte que eu quero que o Hard Ops copie. Então, cliquei e agora essa peça está perfeitamente simétrica, certo? Só que eu vejo que eu tive alguns problemas, né? Primeiro porque os meus cortadores, pelo fato de eu ter aumentado a grossura do objeto, eles não estão conseguindo mais cortar direito o meu objeto. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver esses problemas. Ever Scroll. Peguei meu cortador, eu vou escalar ele no eixo X. Pronto. Probleminha resolvido. Porém, internamente, eu estou tendo alguns problemas com o modificador bevel, né, fazendo uma baguncinha aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos para a vista local, né? A gente vai desativar os modificadores para ver quais são os problemas que a gente está tendo nesse objeto. Estou vendo que o problema começa mais ou menos a partir daqui. Tá, eu tenho um boolean que na verdade sobrou aqui que não era para estar aqui. Tá. Ever Scroll. Esse daqui. Deletei e agora tá tudo certo. Ok. Mas como é que eu faço essa parte elevada aqui de trás? Simples. Também, além de cortar, o Hard Ops também tem algumas opções de união, ou seja, aqui é do D do teclado, posso utilizar a ferramenta de caixa e eu tenho esse modo de Join, né? Então, eu clicando nele e eu voltando aqui, né, para o modo do objeto, para ele poder levar em consideração as normais, né, eu desenho essa caixa e jogo ela para cima. Clicando e eu tenho uma união no meu objeto. Só que não é exatamente isso que eu quero, então o que eu vou fazer? Eu vou resgatar um cortador que eu tenho aqui, que é este cortador. Só que não é exatamente isso que eu quero. Então eu vou resgatar esse boolean de união que ele está utilizando aqui e eu vou cortar ele utilizando a operação de corte. E eu não preciso me preocupar se ele está sendo simétrico ou não, porque eu já tenho um modificador de simetria no meu objeto aqui. E caso não esteja simétrico, é só eu vir aqui no Alt X e novamente ele vai fazer a operação de correção para a gente. Então temos a parte ali do objeto que ele está subindo ali, né? Inclusive eu vou dar um Ever Scroll, vou jogar ele um pouquinho mais para o lado. Eu posso também ir editando os meus cortadores para que eles estejam exatamente como eu quero que eles fiquem. Posso ir inclusive no modo de objeto, pegar essa aresta e jogá-la um pouquinho para baixo. Vou jogar essa aresta aqui para trás. Daí é só novamente corrigir os meus cortadores.
E aqui eu tenho essa peça vermelha que também faz parte, né, do auxílio que o atirador tem na hora de mirar essa pistola. Então, para fazer isso, eu vou simplesmente adicionar um cubo na minha cena, jogar ele para cima aqui. Diminuir o tamanho dele, até mais ou menos onde eu preciso. E ir editando ele, encaixando ele aqui em cima. Então eu vou ativar o modo raio-x, clicando aqui. Pegar essa aresta, né, modo 2, né, do teclado. GY, joguei ele lá para frente. Essa face e essa face de trás vão lá para cá para deixar ele bem inclinado. Vou pegar essa face de trás aqui também e vou jogar ela lá para trás. Eu tenho uma suspeita de que essa parte aqui é mais larga do que a parte de cima. Então eu vou selecionar essa face aqui, SX, dar uma escalonada nela. Vou pegar o objeto e selecionar todas as faces utilizando o A do teclado, SY, e ajustando as faces para que elas fiquem da maneira como eu preciso. E só para a gente ter, né, um lugar para a bala sair aqui a princípio, eu vou voltar para o modo do objeto, vou selecionar essa peça maior que a gente tem aqui, ir para a vista frontal, e dessa vez no Box Cutter eu vou utilizar a ferramenta de círculo, né? Daí eu vou aqui exatamente do centro, começar a clicar e ele vai desenhar o círculo para a gente. Quando a gente utilizar o botão no meio do mouse, a gente pode girar enquanto a gente manipula esse cortador, né? E uma dica, eu tô vendo aqui que já tá dando um problema, então eu vou jogar ele lá atrás, mas ao invés de só clicar com o mouse, eu vou segurar o Shift, cliquei com o botão no mouse e eu tô com o cortador selecionado já. Então é só ir pro modo de edição, apertar o 3 do teclado, Alt Z, selecionar essa face aqui da frente e jogar lá para frente. Ok? Para garantir que está simétrico, eu vou selecionar a peça Alt X e clicar. Também vou dar um Alt X na direção Z para que o círculo aqui fique perfeito. E por fim, eu posso simplesmente só colocar um cilindro aqui na frente para a gente ter, né, a extensão aqui que vai direcionar a bala para o lugar certo. Então, vou adicionar um cilindro na minha cena, utilizando o Shift A, Mesh. O cilindro, vou fazer um RX90. Vou dar um IG Shift X para mover ele da maneira que eu preciso. Vou posicionar ele mais ou menos aonde ele está ali. E vou escalonar aqui para que ele fique posicionado no lugar correto. Vou dar um Q Sharpen para ele dar o Shade Smooth, né, que eu preciso, com todas as configurações já. Eu só venho aqui no modo de edição, seleciono essa face e dou um I para dar um Inset e um E para fazer uma extrusão lá para dentro, lá para trás. E como eu vejo que esse barril está muito curto, né, barril não, essa câmera está muito curta, Alt Z, vou
pegar as duas faces e vou jogar elas lá para trás. E eu estou vendo que tem uma face aqui no meio. Isso acontece porque esse objeto não está sendo, né, cortado como deveria. Então, de novo, Elder Scroll. Vou editar esse cortador aqui. Vou jogar ele lá para o final. E aqui nesse cilindro que eu tenho na minha cena, eu vou simplesmente dar um Q e um bevel. Para ele ficar mais ou menos no meio tamanho. Para ele ficar com as arestas parecidas com o restante do objeto. Aqui em cima também. E esse é o workflow que a gente geralmente utiliza para Hard Surface, né? Utilizando esses plugins do Hard Ops, do Box Cutter, do Machine Tools, né? Esses que são os mais utilizados aí para a gente fazer esse tipo de blocagem, né? Quando a gente modela para sci-fi, né? Objetos um pouco mais de ficção científica, seja para games, né? Seja para publicidade, seja para qualquer tipo de material que você está trabalhando. E esse é o workflow que a gente utiliza aqui na Scarlett Studios também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você goste, né? Espero que você tenha gostado do tutorial. Deixa aí um comentário, um joinha se você quer mais, né? Se você quer uma sequência para esse projeto aqui. E é isso. Tenha um bom dia e bons estudos.